Olá. Na questão voltada à suspensão e à interrupção do contrato de trabalho, ou seja, situações em que não há prestação de serviço pelo empregado, mas o contrato permanece vigente, embora não haja o trabalho efetivamente, há uma discussão no que tange à greve. A greve seria uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho ou interrupção? Porque qual a diferença básica entre suspensão e interrupção? Em ambas não há prestação do serviço, mas na suspensão o salário não é devido. Normalmente o tempo de serviço para fins trabalhistas não é contado. Isso na suspensão, o salário não é devido, não há trabalho. Já na interrupção não há prestação de serviço, mas o salário é devido. Normalmente o tempo de serviço para fins trabalhistas é contado. Então, no caso da greve, seria uma hipótese de suspensão ou interrupção? Porque há discussão. Os dias em que os empregados ficaram paralisados, esses dias, os empregados têm direito ao salário ou não? Durante a greve, durante a paralisação, os salários são devidos ou não? Se for suspensão, não serão. E se for interrupção, sim. Como isso é tratado? Quer dizer, o direito de greve é um direito constitucional, um direito social de natureza fundamental. Mas na lei de greve nós temos um conceito no sentido de que o direito de greve gera uma suspensão coletiva, temporária, pacífica da prestação de serviço. Então, a greve não extingue os contratos de trabalho, mas suspende os contratos de trabalho. Em regra, nós temos a greve, então, pela lei de greve, estabelecida aqui como uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Mas, afinal, os dias de paralisação em razão da greve geram direito ao salário ou não? Na verdade, a lei de greve, ela prevê o seguinte: essa greve não vai ficar para sempre. Ela vai ter uma solução. O que põe fim à greve? Ora, um acordo coletivo, uma convenção coletiva, ou seja, instrumentos que decorram da negociação coletiva de trabalho, ou mesmo uma sentença normativa proferida em razão de um dissídio coletivo, ou mesmo uma sentença arbitral. A arbitragem é possível em conflitos coletivos de trabalho. Então, cabe ao acordo coletivo, à convenção coletiva, à sentença arbitral, à sentença normativa de um dissídio coletivo, estabelecer como ficarão os dias de paralisação em razão da greve. Se esses instrumentos normativos determinarem que os salários são devidos, a greve passa a ser uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Então, vamos supor, uma greve não abusiva em que se estabeleceu os dias parados geram direito ao salário. Então, será uma hipótese de interrupção. Agora, vamos supor uma greve abusiva, foi exercida fora dos limites aceitos pelo ordenamento jurídico e se estabeleceu que os dias parados não geram direito a salário. Então, aí a greve, aí sim será, como conceitua a lei de greve, uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Então, tudo vai depender de como um instrumento normativo define a questão dos dias parados. Se realmente os salários não forem devidos, nós teremos aí sim uma suspensão. Mas caso haja uma previsão de pagamento do salário, a hipótese se torna de interrupção. Uma coisa é certa, pela lei de greve, ocorre a suspensão do contrato de trabalho. Então, em princípio, nós podemos dizer que a greve seria uma suspensão do contrato. Mas tudo vai depender, como vimos, da previsão no instrumento normativo. No acordo coletivo, convenção coletiva, no dissídio coletivo ou na sentença arbitral. Obrigado.